Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a introduzir o capítulo 6, que é o capítulo sobre o Barroco. Barroco que é uma escola literária que foi ali no final do século XVI para o final do século XVII. E a escola barroca ela tem elementos que são reproduzidos até hoje, né? Essa aqui a aula vai ser só uma introdução, certamente eu não vou chegar no barroco em si. Eu acho que eu vou pontuar mais a, a arte medieval, né? E, mas antes disso eu quero ir para a arte contemporânea, né? Aqui nós temos duas imagens do filme Coringa, né? O filme Coringa ele fez muito sucesso no passado, concorreu ao Oscar, tá? Mas eu não quero me atentar ao filme em si, eu quero me atentar a essas duas imagens, tá? Como se configura a escola barroca? A escola barroca ela é uma escola de contradição, ela é uma escola de contraditórios. Né? Ela reproduz muito a figura de linguagem chamada antítese. Né? O que é essa antítese? São quando dois elementos contrários estão dentro do mesmo espaço visual, dentro do mesmo espaço linguístico, dentro do mesmo espaço sonoro. Tá? Você tem, por exemplo, a música de Bach, né? Quem ainda não ouviu, vai lá e coloca as melhores músicas de Sebastian Bach, ou as melhores sinfonias de Sebastian Bach. Né? Sebastian Bach vai ser um compositor barroco. Tá? E aqui nós temos o filme Coringa. O que nós temos aqui nessa primeira cena acima? Essa primeira cena acima, nós temos, né, uma, uma fotografia escura, né, cores frias, cores bem frias aqui. Nós temos um personagem subindo a escada com o peso todo nas costas, né? E na cena de baixo nós temos, né, uma fotografia já com cores quentes, né, uma claridade, e o personagem está descendo, né? Então você tem o alto e o baixo. Você tem a claridade e você tem a escuridão. Isso aqui são elementos, né, que vão reproduzir as características do barroco. Ou seja, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui? Uma escola literária, ela pode até terminar, mas ela não morre, porque você vai encontrar muitos elementos dessa escola literária, é o que nós chamamos de sincronia, né? Você tem obras de arte contemporânea que vão reproduzir da elementos de uma arte do passado, tá? Então, nessa imagem aqui nós vemos uma característica medieval da arte. Qual que era a característica medieval da arte? A característica se colocava que a mensagem tinha que ser religiosa. Os artistas eles não estavam preocupados muito com a forma, tá? Apesar de aqui ser um trabalho até que bonito para a época, né? Você vê que não tem nenhuma preocupação de proporção, né? De realidade. Esse cara que parece estar dançando balé, Cristo recém-nascido, né? Parece mais um anão. Então você ainda não tinha elementos técnicos, né? Para uma arte mais aprimorada em forma, né? E o que interessava então era o sentido, né? Qual era o sentido? A mensagem religiosa. Né? Então vou passar aqui para vocês alguns afrescos, né, medievais, e você tem aqui elementos religiosos dessa arte, né? Figuras bíblicas, histórias bíblicas. Né? Aqui um afresco se não me engano, isso aqui é o Cimabue, né? Então você vê a boca torta, os olhos meio desproporcionais, um rosto aqui assimétrico, né? Justamente porque eles não tinham técnica. Tudo bem, você tem aqui uma espécie de técnica da época, mas é como se a gente vai ver essa técnica sendo aprimorada no Renascimento, tá? Que vai ser a próxima aula, né? Aqui Cimambue, né? A tortura de Cristo. Então você vê os prédios, né? Sem perspectiva,
as pernas de Cristo desproporcionais em relação ao corpo, né? A própria cara de paisagem né, dos objetos da imagem. Aqui mais um do Cimambue, né? Um afresco, né? É a crucificação de Cristo, aqui totalmente desbotado, né? Também isso aqui tem quase 800 anos, né? Aqui é a Madonna de Cristo, tá? Nossa Senhora com Jesus Cristo. Aqui o beijo de Judas, né? Isso aqui dá até um meme, né? Essa cara de paisagem aqui de Cristo, né? É uma coisa bem... Hoje seria cômica porque nós estamos na modernidade. Na época não, na época o que interessava, você não tinha elementos de análise estética como nós tínhamos hoje, né? A arte ela se manifestava sem Aqui, por exemplo, o Senhor dos Magos, né? Do Caverna do Dragão. Não, tô brincando. Isso aqui, se não me engano, é São João Batista. Se eu não me engano, né? Então você vê aqui a orelha desproporcional, né? Aqui já é um pouco mais proporcional, mas ao mesmo tempo, né? Você vê que as expressões dessas artes elas têm a mesma característica. Aqui, né? Um afresco que é um frade jesuíta, né? Eu não vou nem comentar isso aqui, porque só imagine isso aqui na sua sala ou no corredor que você vai ter que ir no banheiro à noite, né? Então, você acende a luz e dá a cara que se quadra aqui. Não dá, né? Aqui, né, Simambui, né, você vê as expressões, né, as expressões quase que padronizadas. Ah, professor, mas tem uma técnica. Não, tem uma técnica, né, mas ó, olha a mão aqui, né? Essa mão aqui, ela, você vê que não tem nenhum elemento estético, né? De novo aqui é a Madonna, né? Aqui, se eu não me engano, é São Francisco de Assis. Então aqui nós temos arte medieval. Aqui, por exemplo, se nós formos comparar, nós estávamos vendo o PlayStation 1 e agora nós estamos vendo o PlayStation 2. Os gráficos de PlayStation 2. Então aqui você já tem uma preocupação aqui com a textura, tá? Com a expressão facial, mas ainda não é renascimento. Isso aqui é aqui você já tem um plano de fundo, uma perspectiva já nascendo na arte, né? Então já é um salto, né? Esse aqui é o Giotto, né? Giotto que vai ser um pintor pré-renascentista, não renascentista, tá? Quer dizer, quando a gente fala renascentista, a gente está falando de Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Mas aqui a gente está já evoluindo para uma espécie de já apuração da forma, da técnica, né? Aqui Giotto novamente, né? Aqui é João Batista, né? Pregando, né? Foi um grande profeta. Aqui Giotto novamente, né? Aqui já é aquela festa que Jesus transforma a água em vinho, né? Então você já tem aqui algumas características de variação de faces, né, de expressões, mas nada ainda que se assemelha ao que nós chamamos de arte renascentista. Aqui mais uma do Giotto, né, é Jesus entrando em Jerusalém, né, e que é a última cidade que ele vai começar a pregar. Mas você vê, né, aqui até é bem, eu só por desenhasse assim estava muito satisfeito, né? Mas mesmo assim, para uma análise técnica, você vê o prédio aqui, as pessoas parecem ser gigantes, né? Jesus está em cima aqui do jegue, mas essa pena aqui, né, é do animal, mas né, parece que é de Jesus, então uma coisa meio que bizarra, né? Aqui um afresco, né? Você vê a cópia, né? Lembra que a gente discutiu na aula sobre classicismo a questão da cópia, né? Que os autores se copiavam. Então, o importante era você, o artista, copiar o que o outro tinha feito. Ah, mas é plágio. Não, naquela época o conceito de plágio não existia. Né? O conceito aqui seria a cópia. Se você faz tão bem quanto o outro, você também é um grande artista. Ah, mas foi o outro que inventou. Não interessa. Você faz tão bem, você também era artista. Mesmo que a ideia não tenha sido sua. Tá? Aqui mais uma Madonna parecida. Aqui, ó, você vê a repetição. Né? São dois autores diferentes, mas você percebe que tem a mesma temática, a mesma forma. Aqui novamente Giotto, né? E aqui você vê as pessoas chorando o corpo de Cristo, mas você vê que a expressão facial de choro não estava, né? Você tem mais assim a expressão corporal, que você sabe que as pessoas estão lamentando, mas a arte mesmo ela
A expressão facial mesmo parece que eles estão meio rindo, né? Aqui esses anjos aqui meio é meio bizarro para os dias de hoje. Aqui novamente, né, a crucificação de Cristo também do Giotto, né? Aqui Giotto novamente, né? Aqui é São Francisco de Assis expulsando os demônios da cidade. Então você vê, olha aqui esse muro aqui da a muralha da cidade aqui, né? Muito faz uma curva aqui, ele não consegue ter aquela perspectiva, né? De, de fundo, né? Que acho que a gente chama de aquele ponto de fuga, né? Bem, agora nós vamos para aqui é uma igreja de Portugal, né? Cidade de Coimbra, né? E aqui nós vamos para arquitetura, né? Aqui nós temos uma arquitetura românica, tá? A Igreja Católica Apostólica Românica, ela vai ser fundada né, ainda no Império Romano, tá? E você vai ver que muitas dessa arquitetura medieval ainda vai seguir alguns princípios, né, da arte greco-romana. Você vê aqui, por exemplo, essas colunas, né, greco-romanas aqui tanto aqui como é o nome disso aqui? Vitral, né? Tanto no vitral quanto na porta. Aqui já também, né? Uma, aqui se eu não me engano é o Pantenon e você vê aqui já é a igreja, mas do ponto de vista, né, ainda como arquitetura românica. Aqui idem, né? Só que aqui já estamos indo pro já estamos indo pro gótico, né? Aqui já é uma arquitetura já mais para o medieval, né? Que é a arquitetura bizantina, né? Aqui também a arquitetura bizantina medieval. E aqui nós já começamos a ter aqui a Itália, né? Não, aqui é a Espanha, desculpa, tá? Aqui você já vê elementos do gótico, né? O que acontece? As igrejas elas tinham então uma arquitetura baixa, né? Como nós vimos nessa imagem aqui, e aqui já começa a ver uma arquitetura elevada da igreja, nessas torres altas, já vai partir para o gótico, tá? Aqui nessa começa a elevação, mas aqui ainda é a arquitetura bizantina, tá? Aqui, aqui se eu não me engano, é a Espanha, tá? E aqui você já tem ainda também essa arquitetura bizantina, mas já começa a vir uma elevação, né, da igreja. E aqui nós vamos, né, para o gótico, tá? Sai dessa, você vê que há elementos, né, há elementos das arquiteturas passadas, mas as igrejas já começam a se elevar, ter essas torres, né, triangulares apontadas para cima numa altura elevada. Bem, o que ocorre aqui? Né? Aqui é o que nós chamamos de arquitetura gótica. O gótico, por exemplo, não sei quem gosta de jogar videogame aí, você tem dois jogos, né? Um jogo é o Dark Souls, é um grande RPG, e depois nós temos o Bloodborne. E o Dark Souls, por exemplo, o Dark Souls primeiro é um jogo que você tem ali toda uma arquitetura gótica numa fase lá em que você está, uma fase lá dos castelos. Então os palácios, as igrejas, são totalmente góticas, né? E um outro jogo é o Bloodborne, que se passa ali no momento vitoriano, né? Pelo menos a arquitetura vitoriana, que também é totalmente gótico, né? Aqui já vemos essa elevação, né, do gótico, essa gama de detalhes, né? Isso aqui é muito gótico. Por que gótico? A arquitetura gótica ela tinha, não sei se você tem aquelas gárgulas. O que seriam as gárgulas? As gárgulas seriam aquelas esculturas de demônio, né? E por que essa. Pô, mas é uma igreja, por que tem demônio? Porque a igreja está dizendo o seguinte, né? O demônio está aqui fora. Se você quer salvação, só lá dentro. Porque lá dentro, a gente vai ver daqui a pouco, dentro das igrejas você tinha, né, uma experiência estética, né? Você tinha uma experiência estética como se você estivesse entrando no reino dos céus. Então, esses portais aqui dentro da igreja gótica, né? Eles simulam, né, os portões do céu. Né? Olha aqui, ó, olha essa igreja elevadíssima, as pessoas lá embaixo, né? É como realmente você se sentisse, né, inferior, inferior a, a todo monumento, inferior ao céu, tá? E a igreja realmente foi uma reprodução da grandiosidade divina, né? Aqui nós temos dentro de uma catedral gótica, mas aqui você já tem elementos aqui, né? O que sobrou daquela arquitetura greco-romana, né? Essas pilastras aqui. Novamente, né? O gótico com o greco-romano.
E aqui nós temos aqui na Alemanha, tá? É uma catedral gótica. Então você vê a altura elevadíssima e esses detalhes, né? Esses detalhes, isso aqui é totalmente gótico. Aqui também uma catedral gótica, outra catedral gótica, aqui é de Noyon. Aqui é a catedral, aqui é a catedral de Notre Dame, né? Na França, né? Aquela que foi incendiada. Aqui dentro, aqui já é Reims, aqui é Alemanha. Olha esses vitrais, isso é lindo, né? Faz um jogo de luz maravilhoso. Aqui é a catedral de, ah não, tá, aquela ali era aquela outra catedral da Alemanha. Essa aqui que é a catedral de Notre Dame, tá? Que foi incendiada, né? Aqui você tem elementos até pré-românticos, mas você tem essa torre aqui gótica, né? E essa arquitetura aqui totalmente gótica. Aqui é uma catedral gótica, mas é a Catedral da Pedra. Essa catedral fica no Brasil, é na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, né? Então você vê lá a cruz lá no alto, né? É realmente uma ostentação. O gótico, ao contrário do barroco, o gótico ele era uma ostentação por fora e por dentro. O barroco vai ser só uma ostentação por dentro. Aqui nós temos uma catedral da Itália, também gótica. Aqui a Catedral de Duomo, na Itália, gótica também. Aqui é uma catedral, é o interior de uma catedral da República Tcheca, na cidade de Praga. Aqui nós temos a Catedral de Koł, que fica na Alemanha. Aqui uma foto dela, né, de perto, uma foto objetiva. E aqui a foto panorâmica dessa mesma catedral, né? Maravilhosa, eu acho a arquitetura gótica uma coisa linda. E aqui para mim é a igreja mais linda, né, a igreja mais linda da arquitetura gótica, que é a Catedral de Barcelona, né? É a Catedral da Sagrada Família e ela fica em Barcelona, né? Aqui ela está em reforma, mas é uma catedral lindíssima. E aqui o interior, aqui é o interior dela, né? É uma experiência estética maravilhosa. Aqui o interior da Catedral de Notre Dame, né? Olha só esse jogo de vitrais, né? Maravilhoso esse jogo de luz. Para nós assim, professor, é nada demais, mas para a época que as pessoas não sequer tinham acesso a nada, né? A experiência estética estava dentro da igreja, né? Aqui mais uma catedral gótica, né? Aqui o interior de uma outra catedral. E é isso, pessoal. O que eu vou fazer na próxima aula, né? Eu vou continuar a próxima aula daqui. Então, às vezes da próxima aula nós temos plantão de dúvidas, que acho que vocês também vão ter que perguntar muito. A gente pega então e tem uma aula, tá? Que eu vou começar aqui com o Renascimento. Aqui você já tem uma pintura renascentista em que você já vê um trabalho muito mais estético, tá? Aqui é um trabalho do Rafael, né? E a gente vai então na próxima aula adentrar ao Renascimento, ok? Então um abraço a vocês, abraço às famílias e cuidem das mãos, lavem as mãos e até a próxima aula. Abraços!